Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Então, para nossa aula de matemática, a gente vai falar do descritor de número 24 da prova SAEB, que é sobre as frações. Nesta semana, nas nossas aulas de matemática, a gente vai trabalhar as frações. Vamos lá comigo? Então, pessoal, como eu falei antes da vinheta, a gente vai falar sobre frações hoje. E o que é frações? Frações é basicamente uma representação das partes iguais de um todo. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho uma pizza e eu dividi essa pizza em 6 fatias. Eu peguei uma pizza e dividi ela em 6 fatias. Não é isso? Então eu vou colocar 6 aqui. Digamos que dessas 6 fatias eu comi 2 fatias. Então, a fração é isso. É o todo e a quantidade que foi retirada. Professor, isso pode cair na prova? Pode. Eu estou dando o primeiro exemplo aqui para vocês. Mas vai ficar melhor de vocês entenderem nos próximos exemplos. Entenderam? Eu só dei esse primeiro exemplo aqui para vocês entenderem como é uma fração. Como é que uma fração funciona. Mas nos próximos exemplos que eu vou dar a seguir, quem não entendeu nesse, vai entender nos próximos. Que fração é um assunto muito fácil, ok? Vamos lá? E além da fração em si, cada um daqueles números, tanto 6 quanto 2, ele tem uma nomenclatura, ou seja, eles têm um nome. Vamos lá descobrir quais são esses nomes? Eu tenho um 6, né, que fica embaixo, e o 6, pessoal, ele é chamado de denominador, ou seja, ele domina. Ele é a parte do todo. Ele é o todo da pizza. E o numerador é as partes que eu comi. Eu comi quantas partes? 2. Então, o denominador é o que domina, não é isso? Que é a quantidade de partes que eu dividi a pizza. E o numerador é a quantidade de fatias que eu tirei, que eu comi. Ficou claro até aí? O que é numerador e o que é denominador? Vamos lá para mais exemplos? Vamos lá. Eu tenho aqui uma pizza, não é isso? Ó, uma pizza. Essa pizza já foi, né? Já foram retiradas algumas fatias dessa pizza, já foram comidas algumas fatias dessa pizza. Vamos lá. Eu tenho aqui uma representação de uma fração. Aí agora eu vou escrever essa fração aqui. Eu começo por onde? Primeiro eu tenho que contar quantas fatias essa pizza foi dividida. Eu tenho uma pizza e vamos descobrir agora quantas fatias ela foi dividida. 1, 2, mesmo que não exista, mas aqui tem alguma fatia antes de comer, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa pizza foi dividida em 8 fatias. Então, 8 é o denominador. E quantas fatias foram comidas? 3. Então, o 3 ele é o numerador. Deu para entender agora? Eu tinha aqui, ó, a pizza, né, a representação da pizza, e eu fui representá-la em uma fração. 8 fatias que foram consumidas, dessas 8, 3. Ok? Vamos para mais um exemplo. Outro exemplo é esse aqui, ó. Eu tenho aqui, digamos, eu tenho um círculo, né? E esse círculo ele foi dividido em 4 partes.
E qual foi a parte que foi pintada de amarelo? Quantas partes foram pintadas de amarelo? Quantas? Uma. Então, não tem esse desenho aqui? Eu representei ele em fração. Eu peguei o desenho e fiz uma representação dele. O 4 é o quê? É o denominador. E o 1 é o quê? O numerador. Isso. Então, tá vendo como é fácil fração? Na hora que vocês forem responder a atividade, vocês não vão sentir dificuldade. Por quê? Porque vocês já estão entendendo. Vocês fizeram o quê? Uma inferência. Aqui, ó. Foram divididas em quantas partes? 1, 2, 3, 4. 4 partes. Quantas foram pintadas de amarelo? Uma. Pronto. Acabou a fração. Acabou a questão. Vamos para o próximo exemplo. Bom, pessoal, diante de tantos exemplos, né, que eu já dei agora, eu vou para mais um, ok? Digamos que a gente tem uma barra de chocolate, é isso? Então, eu tenho aqui uma barra de chocolates, não é isso? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho uma barra e esta barra foi dividida em 8 pedacinhos, não é isso? Então, esse 8 aqui, de acordo com a fração, ele é o denominador, não é isso? Agora, digamos que eu peguei uma partezinha dessa barra e dei para Maria Viviane. Peguei outra partezinha dessa barra de chocolate e dei para Luiz Otávio. E peguei outra partezinha da barra de chocolate e dei para Anthony, né? Então, eu peguei a minha barrinha de chocolate e tirei quantas partes? 3. Então, o 3 é o quê? É o numerador, não é isso? Então, vamos entender melhor agora. Eu tenho uma barra de chocolate que foi dividida em 8 pedacinhos, não é isso? E que eu peguei e dividi com meus 3 alunos. 3 pedacinhos dessa barra. Um com Maria Viviane, aí ela já comeu. Um com Luiz Otávio, aí ele já comeu. E outro com Anthony, aí ele já comeu. Então, eu tenho quantas partes pintadas nessa barra? 3. Olha ela aqui. Basicamente, pessoal, a introdução sobre fração é assim, ok? Agora eu tenho outro exemplo, né? Vamos aqui, eu vou botar 4 e 3 aqui, não é isso? Na próxima aula de matemática sobre frações, a gente vai trabalhar como é que se lê essa fração aqui, ok? Porque a gente não pode dizer 3 e 4, não. Eu estou dizendo 3 e 4 porque eu estou iniciando um assunto primeiro. Eu quero que vocês entendam primeiro uma parte para depois a gente pular para a próxima parte, ok? Mas bora lá. Aí eu tenho aqui uma fração, não é isso? O todo é o denominador. O todo é quanto? 4. Então eu tenho 4. Vamos lá. Vou fazer um desenho. E nesse desenho eu vou dividir ele em 4 partes. Porque ele é o todo. Ok? E dessas 4 partes, quantas foram pintadas? 3. Aí eu venho aqui, ó. Pinto uma. Pinto 2. E pinto 3. Pronto.
Tá feita a minha fração. Então, eu tenho uma fração aqui. Professor, e como é que se lê essa fração? 3/4? Não. 3/4. Na próxima aula, no caso de amanhã, de quarta, eu vou ensinar como é que vocês vão ler. Porque eu posso ler 3/4, 3/5, 3/6, 2/4, entendeu? Toda a fração, ela tem um jeito de falar, que eu vou ensinar amanhã, ok? Exemplos. A questão que eu fiz agora foi uma introdução, né, do que é fração, mas agora a gente vai para a questão, né? Bom, vamos lá. Ana fez uma torta de chocolate. A torta foi dividida em 12 pedaços iguais. Ela deu 7 pedaços para sua vizinha e ficou com o restante. Então vamos imaginar que isso aqui é a torta que Ana fez, né? Se a gente for contar essa torta aqui, ela foi dividida em 12 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não é isso? E ela deu para sua vizinha 7 desses pedaços, que foram esses 7 aqui, ó, que ela pintou. Aí a pergunta quer saber o quê? Que fração, qual dessas frações aqui abaixo, que fração do total representa os pedaços de torta que restaram de Ana? Bom, ela quer saber qual fração representa o que sobrou da torta, não é isso? Se ela quer saber o que sobrou da torta, então primeiro a gente vai ter que saber que essa torta ela tem 12 pedaços. Então o denominador é 12. Qual dessas questões que tem um denominador 12? Por que 12, professor? Porque 12 é o total de pedaços da torta. Aqui não tem 12 pedaços? Então, o total da torta é 12. Então, vamos aqui, ó. As únicas que tem 12 no denominador, que é o total, é a letra A e a letra B. Então, nem é a letra C e nem é a letra D, não é isso? Aí, qual dessas duas representa a quantidade de torta que sobrou? Quantos pedaços de torta sobraram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é a letra B, não é isso? Por quê? Porque 12 é o número de pedaços. E 5 é o número de pedaços que sobraram depois que ela deu para a vizinha. Deu para entender até aí, pessoal? Bom, pessoal, outro exemplo é esse aqui, ó. Observe a figura abaixo. Eu tenho aqui, vamos dizer, uma estrela, né? Vamos dizer que é uma estrela. E essa estrela, ela tem quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 pedaços, não é isso? Vamos lá para a pergunta. Sim, além de ter 6 pedaços, quantos pedaços foram pintados de vermelho? 2 pedaços, né? Então vamos lá para a pergunta. A fração que corresponde à parte colorida na figura é. Ele agora quer saber a parte colorida. Quantas partes são coloridas? 2. E quanto tem ao todo? 6. Então é a letra D. Por quê? 6 é a quantidade de partes, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 é a colorida que ele quer saber. Então essa aqui é a letra D, né? Ou seja, 2/6. Vamos para o próximo exemplo. Bora lá para o próximo exemplo. As partes sombreadas, né, que são essas aqui, essas duas, tá, pessoal? Sombreadas essas duas. Na figura abaixo, representa que fração do todo? O todo é quanto? Vamos contar o todo primeiro? 1, 2,
3, 4, 5, 6. Então, esse desenho aqui, né, isso, foi dividido em 6 partes. E quantas partes foram pintadas? 2, não é isso? Então, vamos ver qual é a fração, qual dessas alternativas representa essa fração aqui. É a letra D. O todo é 2? Não, o todo é 6. Então, o todo é 2? Não, o todo é 6. O todo é 4? Não, o todo é 6. Então, aqui a correta é a letra A. Por quê, professor? Porque este desenho aqui, ele foi dividido em 6 pedaços, que é o todo, né? Isso que é o denominador. E foram sombreadas quantas partes? 2. Tá vendo como é fácil fração? A gente vai ter outras aulas de fração, tá, pessoal? Não se preocupem. E vocês têm a chance de repetir essa aula mais de uma vez.